Oi, eu sou o Alu e esse é o vídeo de estreia aqui do canal. Ele será um especial dividido em duas partes, onde eu vou falar sobre algo que começou com um programa de computador e ganhou os palcos do mundo inteiro fazendo shows ao vivo. Conheça a história de Vocaloid e seja bem-vindo ao Cápsula WF. Se você é fã de anime ou da cultura pop japonesa, você já deve saber do que eu tô falando. Mas se caso você não sabe, é bem provável que pelo menos você já tenha ouvido falar sobre uma cantora feita por computador que além de cantar, ela também dança em shows ao vivo, pois isso já foi notícia aqui no Brasil. Isso é Vocaloid, um programa de computador que sintetizava vozes e foi ganhando espaço na música pop japonesa, ganhando fãs não só no Japão, mas sim pelo mundo inteiro. O sucesso foi tão grande que abriu portas para muitos produtores musicais lançarem seus trabalhos e empresas produzirem brinquedos, jogos e muitos outros produtos. Mas como isso tudo começou? Vamos descobrir? Bom, isso tudo começou lá para os anos 2000, com um projeto de sintetizador de voz desenvolvido pela Universidade Pompeu Fabra, na Espanha, e teve o financiamento pela Yamaha. Além de motos, a Yamaha também fabrica instrumentos musicais. Esse projeto foi chamado de Daisy Project, por causa da música usada nos testes, chamada Daisy Bell. O projeto foi liderado pelo Hideki Kimochi, que ficou conhecido como o pai do Vocaloid. Depois desse período de pesquisa e de melhorias feitas na Daisy, a Yamaha resolveu desenvolver o produto comercial que foi chamado de Vocaloid, que esse nome seria a junção das palavras vocal e android, caso alguém não tenha percebido ainda. O programa tem o objetivo de sintetizar a voz humana em forma de canto. Ele tem um banco de voz com sílabas gravadas por alguém, aí a pessoa digita essas sílabas para formar palavras, e o programa modifica o tom da voz de acordo com as notas musicais. Ele também modifica a velocidade com que essas sílabas são cantadas e adiciona alguns efeitos. Welcome to the Zero G Vocaloid tutorial. Use the pencil tool to enter the notes of your sequence. Double-click the OO above the first note to enter the lyric editing mode or enter key on your keyboard. My name is Lola. A Yamaha teve muita dificuldade para encontrar um estúdio que se interessasse pelo desenvolvimento do programa. Então o estúdio Zero G aceitou o trabalho, e em março de 2004, os primeiros Vocaloids, Leon e Lola, foram apresentados ao público como cantores de música soul, no festival NAMM, um festival de música nos Estados Unidos. Leon e Lola têm suporte para a língua inglesa, ou seja, a pronúncia das sílabas digitadas serão cantadas em inglês. A promessa do programa era ajudar produtores musicais que tinham suas letras, suas melodias, mas não tinham quem cantassem as suas músicas. Aí o povo ficou doido, velho. Especialistas do ramo da música disseram que isso era o futuro chegando e que os Vocaloids iam acabar com os cantores de verdade. E foi criada toda aquela expectativa com essa tecnologia. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Ouvir música com as vozes dos Vocaloids era meio estranho. Você vai entender o que eu quero dizer depois que ouvir eles. Escuta aí. When you shine
am in my bed as I sleep. I wake up to I need to think for you, Lola. Anything you want me to, Lola. Baby, what you want to hear? A síntese das sílabas era um pouco trabalhadas, como se tivesse uma pausa maior do que a natural entre elas, tornando algo muito robótico. Tá, é um computador, mas a proposta do programa não era oferecer algo robótico. Ainda em 2004, 3 meses depois do lançamento do Leo e da Lola, a Zero G lançou a Miriam, que teve seu banco de voz gravado pela Miriam Stockley, uma cantora sul-africana que fazia muito sucesso na Inglaterra. A Miriam trouxe melhorias na síntese de voz e nas funcionalidades do programa, o que tornou mais fácil e mais rápido produzir uma voz mais realista. Mas você deve estar se perguntando: Ô Lu, e aquela menininha de cabelo verde, a outra lourinha, a outra de cabelo rosa aí que a gente viu no começo do vídeo? Pois é, calma, é agora que a coisa começa a ficar mais legal. Você notou que até agora não apareceu a figura, o rosto ou o corpo do Leo e da Lola, e a Miriam era apenas a imagem da cantora que gravou a voz? Então, é em novembro de 2004 que a Krypton Filter Media, uma produtora e distribuidora japonesa, lançou a Meiko, a primeira Vocaloid japonesa. E na caixa dela tinha o desenho de uma garota, criando assim uma espécie de avatar para a voz. A aceitação da Meiko foi bem grande, vendendo em torno de 3.000 unidades só no primeiro ano de lançamento, o que era um número de vendas bem alto em relação aos sintetizadores de voz que naquela época não vendiam tanto. Aí, em fevereiro de 2006, mais de 1 ano e meio depois do lançamento da Meiko, a Krypton lançou o Kaito, o segundo Vocaloid japonês e também segundo do sexo masculino. Ao contrário da Meiko, o Kaito não foi tão bem aceito assim, e só vendeu 500 unidades no primeiro ano de lançamento, e uma venda considerada boa pela produtora era de apenas 1.000 unidades, ou seja, ele só vendeu metade do que era esperado. O Kaito foi o último lançamento para a plataforma que ficou conhecida como Vocaloid 1, encerrando de forma negativa as expectativas para essa tecnologia. É, Kaito, chorou pra tu, boy. No ano seguinte, em 2007, naquele mesmo festival de música, o NAMM, a Yamaha anunciou o Vocaloid 2. O programa teve melhorias na interface e os vocais foram melhores trabalhados. Durante o festival estavam disponíveis 3 vozes, que um tempo depois eles foram apresentados como Sweetie Anne em junho de 2007, Prima em janeiro de 2008 e Big Al em dezembro de 2009. Os 3 inicialmente cantam em inglês, depois receberam algumas atualizações com novas línguas. Mas eu não vou me aprofundar muito nesses 3, porque é voltando um pouquinho ainda em agosto de 2007 que nós somos apresentados a Hatsune Miku, a terceira Vocaloid japonesa produzida pela Krypton.
E ela é a primeira da série Character Vocal, que é essa série de avatares para os Vocaloids. Embora a Sweetie Anne tenha sido a primeira a ter um desenho mais complexo, mesmo que bizarro, os Vocaloids que vieram antes da Miko e cantavam em inglês não tinham um desenho, não tinham um avatar. Pois é, a Krypton foi esperta e lançou a Meiko e o Kaito como teste desse conceito de arte. O público-alvo continuava sendo os produtores de música, mas a Miko foi criada para ser a diva dos otakus, que são os viciados em mangás e anime, pois o seu desenho era em estilo mangá e ela parecia uma estudante colegial meio futurista. E ainda mais que o seu banco de voz foi gravado pela Saki Fujita, uma dubladora e cantora de alguns temas de animes. E dessa combinação surgiu a ídolo pop do futuro, que inclusive futuro faz parte do significado do seu nome, Hatsune Miku, o primeiro som do futuro. E nessa estratégia de marketing, a Miko se tornou uma referência para as meninas, como alguém que elas poderiam se inspirar para seguir uma carreira artística de idol, que são as ídolos adolescentes do Japão. E para os meninos, ela era a namorada perfeita, principalmente para os otakus. Daí a popularidade da Miko cresceu muito na internet japonesa, chegando a vender mais de 40 mil unidades só no primeiro ano de lançamento. Em um site de vídeos chamado Nico Nico, que é como o YouTube, um usuário postou uma versão de uma música finlandesa chamada Evan Polka, cantada pela Miko, junto de uma imagem bem engraçada dela. E esse vídeo se tornou um viral nas redes sociais japonesas e também pelo resto do mundo com o público otaku. Saca aí! E sabe o Nyan Cat? A primeira versão da música foi produzida com a Miko. Só que a versão que virou meme é um cover feito com uma UTAU chamada Momone Momo. O UTAU também é um sintetizador de voz que veio um tempo depois para disputar esse mercado de sintetizadores. Em dezembro, ainda em 2007, foram lançados os gêmeos Kagamine Rin e Kagamine Len, que são gêmeos porque o seu banco de voz foram gravados pela mesma pessoa, a Azami Shimoda, que também é dubladora de animes e cantora. E em janeiro de 2008 foi lançada a Megurine Luka, essa coisa linda e maravilhosa, que teve seu banco de voz gravado pela Yu Asakawa, que também é dubladora e cantora. E assim, estava formado o time de sucesso da Krypton. E aí, tá gostando do vídeo?
essa foi só a primeira parte da história. Ainda tem umas coisas bem mais legais para aparecer. Então, se você gostou, clica no gostei aqui embaixo, adiciona o vídeo aos favoritos e compartilha nas redes sociais para dar aquela força. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. E como esse é o primeiro vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou mais legal ou o que você não gostou. Muito obrigado por ter assistido até aqui e te vejo na parte 2. Até lá!